Olá, sejam bem-vindas ao podcast O Sucesso Deixa Marcas, da Consolide. Nesse episódio, a gente vai conhecer a história de duas convidadas que são amigas há muito tempo, tomaram rumos diferentes, mas na área da saúde, e resolveram empreender juntas. Sejam bem-vindas, Marcela, Bruna. Obrigada. Eu queria conhecer essa história aí. Vocês conhecem há muito tempo, eu sei que tomaram rumos diferentes, né? E resolveram empreender aqui na nossa cidade. A nossa história, assim, ela teve uma série de coincidências ao longo da vida, né? Mas o que uniu a gente, depois de alguns anos de caminhada, cada uma no seu rumo, foi a vontade de empreender juntas na área da saúde, né? Cada uma tem uma área, uma especialidade, e quando a gente voltou a ter esse contato e sentiu que a outra estava querendo também aumentar, subir um passo no seu degrau ali do crescimento profissional, a gente viu que tinha muita coisa em comum e que aí a gente podia encarar de empreender juntas um negócio que tivesse o espírito, a alma que a gente gostaria de impregnar nos nossos atendimentos, na nossa recepção, né? Isso aí. E quando a gente resolveu, a gente estava assim no mesmo, acho que momento profissional, assim. Inclusive, a gente tem uma coincidência bem engraçada, assim, do destino, enfim, não sei. Que a gente acabou se formando no mesmo dia, na mesma universidade, só que em cursos diferentes, né? Eu sou fonoaudióloga. No mesmo dia, no mesmo ano, na mesma universidade. Uma se formou às 3 da tarde, a outra às 5. Então... Isso. E esse ano a gente está completando 10 anos de formadas. Então, cada uma... Qual seria a formação? Fonoaudióloga? Isso, eu sou dentista, né? E a Bruna, fonoaudióloga. Isso, a gente se formou na UFSC, lá em Floripa. E cada uma foi num caminho assim diferente. Eu vim para Araranguá, né? Desde que me formei vim para cá. A Marcela ficou em Floripa assim por um bom tempo. E acho que tu vai contar um pouquinho como é que foi a tua trajetória, né? Mas o bacana é que a gente conseguiu em um momento cruzar e ver que assim que a gente tinha muita sintonia, um modelo de atendimento muito semelhante, e a gente resolveu somar forças para fazer diferença, assim, na vida de muitas pessoas. Eu acho isso realmente bem interessante, porque o caminho normal, né, de quem se forma na área da saúde, por exemplo, ter um consultório odontológico, Sim. tá ali atendendo, ter um consultório na área da agora eu não sei como Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Qual foi um insight, assim, para dizer assim, cara, dá para fazer uma clínica de saúde integrada. Depois a gente vai chegar no nome, na construção de naming, mas como é que foi esse insight para chegar assim, cara, vamos unir forças, não como amigas, não como pensamentos semelhantes no momento, mas como é que a gente pode realmente levar isso para o público? Como é que foi esse insight? Assim, Para mim, assim, foi a pandemia. Chegou março de 2020 e aí tive que ficar parada em casa, e eu acho que aquele momento, assim, aquele vazio, aquele não fazer nada me fez pensar muito, assim, reavaliar o destino que a minha carreira estava tomando. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer algo diferente. Tá muito bacana o jeito que está a minha profissão, o jeito que eu tô, mas eu sinto que tem como melhorar. Antes eu atendia em outras clínicas, eu sublocava assim o espaço, mas não era exatamente como eu queria que fosse. Eu não conseguia assim prestar o atendimento, toda a estrutura que o meu paciente precisava. E aí naquela de ter um tempo para pensar, porque às vezes a gente está tão lotada de coisas e vai trabalhando e as coisas vão fluindo legal, tu tem paciente, agenda lotada, só que tu não consegue às vezes ter o teu vazio para tu pensar sobre isso. E para mim foi muito necessário assim a pandemia. E aí, assim, das amizades, das coincidências, assim, eu fiquei sabendo que a Marcela estava vindo para Araranguá, morar em Araranguá. E opa, eu gosto muito da Marcela, eu sei que ela atende muito bem, eu sei que ela é uma profissional muito competente.
vou chamar ela pra gente conversar. Quem sabe a gente bota um negócio junto. E aí eu chamei. Mas realmente, na verdade, depois eu quero ouvir a tua versão para isso, porque tem mais profissionais, né? Não só nas áreas de você. Isso. A gente começou pensando primeiro, não, vamos fonoodonto. A nossa ideia, assim, né, quando a gente resolveu, né, vamos conversar para ver se a nossa ideia de atendimento em saúde se encaixa. A gente viu que ia muito além do que só o nosso olhar, eu na odontologia e a Bruna na fonoaudiologia. Nós somos profissionais que nós temos uma visão mais integral do paciente, né? Então, assim, eu, por exemplo, né, eu vejo os dentes do meu paciente, mas eu não sou uma dentista só de dentes. Eu procuro entender como é que funciona a vida dele, a rotina dele, e às vezes isso está além da odontologia. Eu preciso de outros profissionais parceiros para me ajudar a equilibrar aquele paciente, para que ele tenha longevidade, né, tenha uma leveza, passe a vida aí com menos problemas possíveis de saúde. Então, a ideia assim de montar uma clínica de saúde integrada também foi relativa a isso. Assim, a gente buscou profissionais, né, que conseguissem complementar as especialidades e também que tivessem esse olhar mais amplo, mais humanizado. Que é o que às vezes a gente não vê em muitas clínicas por aí, né? Às vezes o paciente procura um atendimento porque ele está com um problema específico. Então, às vezes ele chega num profissional que vai ter aquele olhar para aquele ponto único e não vai, às vezes, imaginar o restante que abrange, que pode estar também causando aquele problema. Então, o pensamento de saúde integrada foi justamente para isso, para abranger, né, algumas áreas específicas que a gente conseguisse aí devolver o máximo de saúde, de alegria, de longevidade para os nossos pacientes. Acredito que para os pacientes também seja uma boa, né? Às vezes a pessoa está procurando apenas por um problema específico e descobre outros, vamos dizer assim. Vou citar um exemplo, assim, que eu atendo muito, que é zumbido. O zumbido, ele é um sintoma de que algo não está legal no organismo da pessoa. Então, a gente pode pensar em várias causas. E lá na clínica, por exemplo, eu consigo pensar em várias especialidades que conseguem agregar nesse tratamento. A gente sabe que zumbido, muitas vezes, é a perda auditiva associada que está causando esse zumbido. Só que, às vezes, não é só a perda auditiva. Às vezes, tem algum problema da articulação, que aí vai precisar passar por algum dentista, às vezes, alguma questão da arcada dentária, às vezes, uma contração muscular, né? Algum problema que não está respirando bem, às vezes dá uma pressão no ouvido, precisa de um otorrino. Então, assim, a gente precisa olhar aquele indivíduo como um todo mesmo. Eu não vou só tratar a perda auditiva e, vai, querido, tratamos e... Tá surdo e pronto. Não, às vezes a gente consegue fazer um trabalho muito mais amplo quando a gente abrange outras especialidades. Eu acho realmente isso é um grande diferencial, porque pensando no ponto de vista do paciente, eu acho que é meio que uma via crucis normal, né? Tipo, tô com zumbido, daí descubro que é articulação, daí tem que ir num dentista, depois o dentista diz, não, é isso, vai para outro profissional. Então, acho que estando tudo integrado mesmo, eu acho que até pro público, na verdade, isso é um grande diferencial, né? E eu acho que é realmente isso, assim, tipo, a gente sempre ouve histórias aqui de pessoas que pensam diferente, na verdade, sabe? Nesse podcast, a gente fala, obviamente, sobre marcas, mas sempre esse problema na dor, né? Que a gente chama, né? Tipo, como é que a gente resolve uma dor? Como é que a gente sai do comum? Eu acho que o negócio de vocês, ele está saindo do comum. Eu não sei se isso já é uma tendência na área da saúde, e vocês trouxeram aqui para a nossa região em primeira mão, vamos dizer assim, ou se realmente foram revolucionários nesse mercado. A gente torce que seja uma tendência, porque é o melhor para o paciente, né? Não existe mais só tratar uma coisa. E como tudo, assim, né? Eu acho que a gente, tanto a Bruna como eu, até no nosso lado pessoal, a gente, quando vai participar de alguma, né? Vou fazer contratar um serviço de registro de marca, enfim, qualquer serviço, a gente observa muito a experiência, né? E a gente conversa isso entre a gente. Então, assim, aquela experiência de tu estar sendo bem assistido, de tu sentires que
pô, tô num lugar que abre a minha cabeça, às vezes, para outras coisas que eu não estou atenta no momento, isso te dá uma sensação de bem cuidado, de confiança, de segurança. Então, dentro da área da saúde, isso tem que ser cada vez mais presente, né? Nós não podemos, nós não podemos, assim, ser apenas profissionais que façam procedimentos ou que receitem medicações que tratam um problema único. Nós temos que tratar de pessoas, né? E isso é o que a gente visionou para abrir a Vissá, né? Trazer a Vissá aí hoje para Araranguá. Cara, eu adoro saber o processo de naming. Foi uma E a gente adora contar. Porque eu acho que o nome de uma marca, ela representa muito mais do que... a gente bate nessa tecla que representa um sonho, mas eu sei o quão difícil é. Ou o quão gratificante é quando tu acerta de primeiro o nome, assim, tipo... Acho que tem 2 caminhos nisso, né? Sim. No final, quando tu acerta o nome, tudo é gratificante, mas assim, quando tu chega e diz, cara, é esse nome aqui, é esse nome que eu vou levar, é esse nome que eu vou trabalhar. E eu queria entender, eu sei que a gente conversou um pouquinho antes, eu não sei nem o que significa pra gente falar agora no podcast, Vissá Clínica Integrada. Como chegaram nesse nome, o que significa? Agora a parte mais divertida do podcast, o naming. Depois a gente chega no registro de marca. E a gente adora falar, porque a gente tem muito carinho por esse nome, assim, né? Então, imagina. Vai lá, Bruna. Mas assim, tu falou, depois a gente fala do registro da marca, mas na verdade veio antes essa ideia. A gente precisa de um nome que possa ser registrado. E aí a gente foi nessa saga de procurar, assim, e não foi fácil. Eu acho que a gente levou uns 2 meses para conseguir o nome, né? Uhum. E aí a gente pensava em vários nomes. Tem alguns nomes que são comuns, assim, de clínica, né? Toda cidade tem uma clínica com tal nome. E aí a gente não queria um nome assim, a gente queria se diferenciar e que pudesse, né, ser registrado. E aí a gente começou a buscar muita referência, assim, a gente viu dicionário grego, dicionário italiano. Eu tenho uma tia que ela dava aula de italiano e eu disse, ai tia, por favor me ajuda, faz uma lista aí de vários nomes. Eu dou o conceito e traduzo. O significado, enfim. E aí a gente foi passando a lista para vocês aqui. E aí vocês falavam se era viável ou não. E aí vários nomes que a gente passava. Não é viável. Já tem registro. E até que a gente chegou em... Eu acho que tu não trouxe a listinha com os nomes? 3 nomes, né? Eu lembro de 2. A gente testou alguns nomes, né, para ver a viabilidade. Mas nenhum batia no coração. Era uma coisa mais assim... Ai, precisamos, porque a gente queria construir a identidade da clínica, construir a marca dela e passar para o arquiteto. A gente não queria fazer uma obra sem ter uma identidade visual. Muito legal então, isso. Então, assim, e a gente tava naquela, meu Deus, a gente já vai alugar o local, a gente precisa desse nome. O nome tem que bater no INPI e no coração. A gente pensou assim, né? A nossa empresa vai começar baseado naquilo tudo que a gente já conversava, daquilo que a gente imaginava, né? Uma clínica de cuidado integrado. Então, tudo tinha que transparecer, né, na nossa clínica. O nome, a logo, o local que a gente escolheu para instalar a clínica. Então, foi tudo um processo. Só que a gente, né, a Bruna como uma boa, ascendente virgem... A gente, e uma capricorniana, a gente tem que ter muita segurança nas coisas que a gente faz. Então, antes da gente definir tudo completamente, a gente pensou em ter algo que realmente fosse seguro pra gente. Ter a marca registrada. E, né, já entrando nesse assunto que para nós é muito importante, foi a partir daí que a gente foi construindo a nossa marca. Então, até inclusive assim, né, a construção da logo veio a partir do nome, de como a gente... A viabilidade. A viabilidade. Isso. E até um pouquinho antes da gente chegar nesse nome, a gente foi para Bento Gonçalves passar o final de semana com os amigos. E a gente, assim, ó, a gente olhava uma coisa, tal nome. E a listinha ia crescendo. Merlot. Um bom nome de clínica. Merlot. Carmener. Não. Chega no momento que tu tenta
Tu tem o conceito do que quer passar na empresa, e daí tu tenta forçar alguma coisa. Começa a forçar. Merlot é vinho é bom, o atendimento é bom, faz... beleza, vamos tentar. E aí eu sei que a Marcela era um domingo à noite. Nossa, tu lembra? Eu lembro, amiga, eu lembro até o filme que eu tava assistindo. Era aquele, eu acho que 2 papas. Nossa senhora, olha só. E aí, para tudo, que a Marcela me mandou um nome aqui. E aí ela mandou Vicen, que é uma expressão em francês. E eu assim, não, Significa vida saudável em francês. E eu assim, ai, mas ele é um nome difícil. É difícil de escrever, né? As pessoas elas vão até, nem sei se eu tô falando certo, né? Porque eu não falo francês. Eu acho que as pessoas vão se atrapalhar. E se a gente pegar o Vissá? E é vida saudável. E é o que a gente quer promover para as pessoas. Saúde. O que tu acha de Vissá? Foi assim, instantâneo. Assim. Bateu no coração e agora... Bateu no coração. As expectativas foram criadas. E aí aquela apreensão, assim, será que vai dar certo para registrar? Porque esse nome é perfeito. Depois de 20 tentativas de nome, né? Nossa. Isso é importante, então. Vocês tentaram 20 nomes antes. Foi. Com a Consolide, isso é bem importante. É verdade. Mas eu acho que é realmente importante que a gente bate nos nossos conteúdos que a gente não vende registro de marca, a gente assessora empreendedores. Sim. A gente protege sonhos aqui. Então, tanto que quem atende, faz o primeiro atendimento aqui é um consultor de marca, não é um vendedor, não é nada, é um consultor de marca. Porque ele realmente escuta o que vocês estão passando, o momento que vocês estão passando, e aqui a gente tem como missão ajudar o empreendedor quase que a qualquer custo, assim. E a gente sabe, assim, cara, está começando, já está há 4 anos e não registrou ainda, a gente pega de tudo aqui, os caras que estão perdendo a marca, que receberam notificação, que estão começando, que precisam da marca para fazer o projeto arquitetônico, né? Mas o conceito geral é assim, cara, é um sonho sendo construído ou já em construção e a gente precisa assessorar. E é importante isso, porque a gente está... 20 nomes, 20 pesquisas de viabilidade até chegar no nome correto, né? E o bacana, assim, é que, é claro, a gente até receber o registro, a gente não tem total certeza se vai conseguir aquele registro, né? Porque leva algum tempo para conseguir. Mas a Consolide nos deu, assim, uma boa segurança de que tinha muitas chances de dar certo. E aí deu tudo certo, chegou o registro. Foi bem interessante, assim, porque, né? Primeiro mandamos 3 nomes, gurias, ó, esses 3 nomes aí já tem muito parecido, a chance de dar certo é aproximadamente 10% de vocês conseguirem. Não, vamos lá. Mandamos uma lista com mais 7 nomes. Dos 7 nomes, eu acho que até tinha um que tinha uma viabilidade grande, assim, uma chance grande da gente conseguir o registro. Só que não era aquele nome que bateu no coração. A gente disse, mas a gente tá ali, né, mandando um monte de nomes. Não, a marca é de vocês não tem problema quanto tempo durar esse processo, vamos achar um nome que faça sentido para vocês. Aí até que a gente, né, teve esse dia fatídico, um domingo à noite, que eu nem lembrava. 2 papas. 2 papas passando na Netflix. E aí acho que levou assim segunda-feira a gente já mandou pro nosso consultor ali, e 2 dias depois ele mandou, olha, é um bom nome, tem uma chance de viabilidade grande, né? Mas tem todo o processo do registro, que vai demorar alguns meses. Ter um negócio é tu ter riscos, né? Então, só que tu tem que tentar medir esses riscos, né? Nós somos pessoas que são mais seguras, a gente é mais pé firme, assim, né? Mas tu precisa arriscar um pouquinho. É um processo mesmo, né? A gente realmente nunca pode dizer assim... A gente fala de viabilidade, não de certeza, né? A gente nunca dá a certeza que pode ser registrado o nome, porque é um processo que dura em torno aí de 12 meses, vamos botar assim, e tudo pode acontecer. Alguém se opor por qualquer motivo e é o INPI que decide, né? Então, realmente, um processo de nem
ele tem que bater no coração e no NPI. Eu sempre quando eu fazia marcas, eu dizia assim, cara, não é tu que decide. É o NPI que decide e tomara que bata no coração. Isso é uma coisa realmente muito importante de falar, porque o registro de marca, ainda depois do advento do digital, assim, vem crescendo a cada mês, sabe? Tipo, ainda é um processo longo de aprendizado do empreendedor brasileiro, mas ele vem crescendo a cada mês. E nomes bons estão cada vez mais difíceis. Eu faço uma analogia aqui, tipo, quando começou o Gmail, eu colocava Lauri Júnior, passava, ótimo, tem o laurijunior@gmail.com. Vamos fazer um Marcela@gmail aqui. É Marcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, Z, não sei o que lá. Está cada vez mais difícil conseguir e-mails e domínios, e marcas está acontecendo isso também. Então não é dois irmãos, sei lá, ou qualquer outro nome que vier aqui, que tu vai conseguir registrar. Sim. Vocês passaram 20 tentativas e tiveram sorte de bater no coração e no NPI, né? Foi. Exatamente. Então, assim, depois da viabilidade do nome, que vocês foram para o design mesmo da marca. A gente foi construir a marca, né? E aí isso também foi um processo muito legal, que a gente, assim, como empreendedoras, né, começando num mundo de empreendedorismo, assim, de CNPJ realmente, né? Antes, né, eu era pessoa física, tinha um consultório lá em Florianópolis. Isso foi muito importante para a gente conseguir botar em palavras aquilo que a gente já sabia que imaginava para o nosso negócio. Então, esse processo de construção da marca também foi muito importante para a gente, né? Desenvolver uma linha de pensamento e de sistemas que a gente gostaria que a nossa clínica, né, que a gente estava só sonhando na cabeça, quando tivesse inaugurada, tivesse aquela forma que a gente imaginou. E não só de deixar o negócio rolar, né? Que é muito comum, assim, abrir as portas e deixar o negócio rolar, e aí eu vejo como é que vai ser, como é que vai funcionar, como é que eu quero receber meus pacientes. Então, o nosso negócio ele foi todo pensado, e a construção da marca, o nome que bateu no coração, que, né, graças a Deus deu tudo certo, tornou esse processo, assim, também de aprendizado pra gente. E como é importante, assim, tu transparecer o que tu quer passar para o teu paciente através da marca, né? Porque, por exemplo, aqui a Consolide usa cores diferentes da Vissá, porque o que a Consolide presta de serviço é diferente do que a Vissá passa, né? E até queria que passasse um pouquinho a logo que eu queria contar sobre... Já vai acabar passando aqui. Eu sou apaixonada, é muito bacana, assim, porque aqui a gente tem uma representação da árvore da vida. E a árvore da vida, ela, assim, tanto em culturas ocidentais quanto culturas orientais, há muito tempo, ela representa vitalidade, representa força. E é o que a gente quer representar. E aí, se a gente for olhar o nosso logo, depois quando voltar ali, a gente vai ver que ele é composto de 3 partes. Então, assim, quando a gente pensa em saúde, a definição de saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, e não só a ausência de doenças. Então, a gente precisa estar bem com a nossa mente, com o nosso físico, com o nosso social, para a gente se considerar uma pessoa saudável. E aí, na nossa logo, a árvore da vida, ela é dividida em 3 partes, que a base dela, ela são as raízes da árvore, né? E é o que te dá sustentação. E aí, quando a gente faz uma analogia com o que a gente oferece na clínica, a gente está pensando na mente. A gente precisa estar com uma mente boa para tu ter essa base, para tu ser saudável, para tu viver bem. E aí, quando a gente pensa ali no tronco da árvore, a gente está pensando no físico. É ele que dá a estrutura. A gente precisa estar bem fisicamente para estruturar. E aí, quando a gente pensa na copa ali, que são as folhas, as flores, ela representa o nosso social. É isso que dá vida pra gente, né? Então, se a gente for pensar no que a gente trabalha, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu, depois a Marcela pode dar. O aparelho auditivo, por exemplo, uma pessoa que tem perda auditiva, o aparelho auditivo é o meu foco, né? É onde é o maior
quantidade de atendimentos que eu faço é nessa área. Quando uma pessoa ela tem perda auditiva, ela tem uma questão física ali, que ela tem uma lesão de células, não está funcionando tão bem esse ouvido. Só que, por causa dessa perda auditiva, ela acaba, às vezes, se afastando das pessoas, ela começa a ficar constrangida de precisar pedir para ficar repetindo, começa, às vezes, a desenvolver alguma ansiedade, porque eu vou em tal lugar, mas eu não sei se eu vou entender, eu preciso resolver tal coisa no banco, eu acho que eu tenho que levar alguém. Começa a ficar inseguro, começa às vezes a ter uma depressão. Então, assim, eu não estou só tratando o físico, a gente está pensando no social dela, o mental dela. Então, é isso que a gente busca na clínica. A mesma coisa a Marcela, com às vezes alguém que tem algum problema no sorriso, começa a não sorrir mais. E a gente precisa sorrir. Eu acho assim, a minha visão de saúde também, eu não sou da área da saúde, mas já fui paciente várias vezes, né? Eu acho que essa questão de integrar acho cada vez mais forte, sabe? Porque não é por exemplo, se tu arrumar o dente aqui, beleza. Realmente, tipo, é uma alavanca, né? Para várias outras coisas. Tu consegue melhorar o teu convívio social. E é por isso que eu digo sempre que eu adoro a história de marcas, porque realmente cada parte fazer sentido e a cor que tu está utilizando passar isso, né? Porque o público, em geral, a maioria não entende isso, mas sente isso. Sente isso, sabe? Aquela sensação de, tipo, se é um lugar calmo, se é um lugar explosivo, se me dá fome, né? Em caso de restaurante. Ou não. Então, eu gosto desse processo de construção de nome e marca. É porque é um processo constante, né? Se vocês não adianta também estar o logo bonitinho ali, dizendo isso, dizendo aquilo, e não exercer isso na prática, o público reconhece na hora, né? Se tu passa alguma coisa que tu não exerce, né? E é muito bacana que a gente recebe muito feedback, assim, dos pacientes, de que como é bom estar aqui. E a gente queria transformar a clínica mesmo como uma extensão da nossa casa. A gente costuma ser pessoas de muito bom astral, sabe? Então, a gente tenta deixar sempre a clínica com esse astral. Isso foi uma preocupação nossa, assim. E a gente vê que pessoas, assim, que constroem empresas, né, empreendimentos, que têm esse olhar, assim, de gostar do que faz e querer resolver o problema das pessoas, também tem. De que as pessoas se sentissem em casa, lá, né? E não como mais só um número, né? Sou só mais um paciente, só mais um cliente. Não, né? A gente está lá e quer atender a pessoa de uma maneira bem abrangente, que ela se sinta realmente em casa e tenha aquela certeza de que ela vai ter um olhar bem cuidado. Então, a gente recebe bastante feedback e isso é muito legal, porque também é um indicador para a gente que a gente está indo no caminho certo, que a gente não perdeu a essência de como tudo começou há 2 anos atrás, que agora em junho a gente fez 2 anos de Clínica Vissar. 2 anos de Clínica Vissar. Mas isso acho que é uma característica normal de negócios de sucesso, sabe? Tipo, se tu vai ver qualquer empreendedor de sucesso ou empresa de sucesso, eles estão mais focados em resolver problemas, em cuidar da dor, do que o dinheiro que isso traz, sabe? Tipo, o dinheiro ele é consequência dessa resolução de problemas, né? E eu sempre falo, né, que toda empresa de sucesso tem um ponto em comum, que é a marca registrada. Ponto. Não tem uma empresa de sucesso que não tenha a marca registrada. E o processo de vocês foi muito diferente do que a gente vê no nosso dia a dia aqui, tá? Normalmente são pessoas perdendo marca, recebendo notificações extrajudiciais. Vocês primeiro pensaram se o nome é registrável para depois ir para o logo, para depois ir para o projeto. Isso é o nosso sonho, praticamente, né? Que as pessoas realmente pensem primeiro. Eu acho que é um processo que tem que ser natural, então, que eles pensem primeiro se a marca está disponível. E como eu disse anteriormente, os nomes bons estão escassos. Então, vai ter que ser um processo natural à medida que os anos vão passando. Por que vocês tiveram esse site? Isso é importante saber, assim, porque de onde vocês têm família empreendedora, alguma história na família que já registra a marca, Bruna alguma tem coisa? uma história bem legal. Para já chegar e pensar que primeiro o importante é a marca e depois o resto. Complicado tu mudar o nome quando já tá rolando, né?
E aí também do lado do meu marido, que já passou aqui o meu cunhado e contou um pouquinho sobre as marcas, mas eles também já passaram pelo mesmo problema, assim, de perder uma marca e precisar registrar. Então eu tinha vivência tanto do lado do meu marido quanto do meu lado, assim, e eu sabia que não, a gente precisa, quando a gente for montar um negócio, tem que ser um nome que possa registrar, porque é muito importante. Senão alguém ia dizer assim, ó, não disse que eu não te avisei. Não, mas brincadeira, a gente sabia que isso era importante desde o começo. Porque assim, como nós também já viemos um pouco amadurecidas das nossas profissões, né? Já alguns anos de caminhada, a gente sabia que para fazer buscando um negócio estável pra gente, teria que já começar com tudo muito sedimentado, assim. E a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Não precisa errar tudo, né? A vida ensina no amor e na dor, né? Exatamente. Isso é muito comum, né? De pessoas perdendo marca e só entendendo a importância quando perde a marca, né? E os riscos são muito mais do que financeiros, né? Nem estamos falando de multa. Se pensar na multa, já deveria aprender. Não quer aprender com a multa, tem toda a questão de fachada, uniforme, todos os gastos, dependendo da empresa. Se tiver produto, tem que retirar das prateleiras. E não adianta, assim, a gente ainda tem muito empresário aprendendo na dor, perdendo a marca. Depois, claro, se tornam clientes ótimos, né? Porque depois fica com tanto trauma que registra até a ideia, né? Mas isso tem que ser o processo natural, né? Tipo, e é o caminho de qualquer empresa de sucesso. E assim, Lauri, eu acho que isso está mudando, sabe? No nosso país, assim, nossa região, porque hoje o empreendedorismo ele tem assim uma rede fácil de acesso de comunicação, né? Podcasts, vídeos no YouTube, conteúdo em rede social, cursos e palestras. Então, tá tendo bastante essa visão e eu acho que isso facilita o acesso do empreendedor de perceber essas nuances de valor para o seu negócio, né? Sim. Que isso passa uma confiabilidade para o negócio. Tu ter uma marca registrada, tu passa confiança no teu negócio, tu tá querendo fazer algo assim que realmente, né, tu quer que dure, quer que seja algo que vá para frente. Então, isso também é um marcador na vida da empresa. Usar o Rzinho ali na marca não tem valor, né? A gente brinca aqui que o pessoal tá pagando para ter o registrado no Instagram. É bem legal, né? Ter o registrado no Instagram, mas ter o Rzinho vale muito mais. Dá uma segurança. E eu acho assim, o digital veio para isso, né? Tá muito mais fácil de colidir marca agora. Sim. Tipo, se tivesse uma Vissá clínica em qualquer outro lugar, cara, com uma pesquisa, tu consegue descobrir isso, né? E o acesso à informação também. Assim, acho que não tem mais desculpa, né? Tipo, faça um desafio, coloque registro de marca no Google. A quantidade de empresas que vão aparecer, a Consolide, com certeza, ali a quantidade de conteúdo que vai aparecer para te entender os riscos, para tu entender os benefícios, principalmente. Os benefícios, porque uma coisa que a gente está falando realmente em risco, porque dói no bolso, né? Mas, por exemplo, vocês fizeram um negócio aqui diferente. Uma clínica de saúde integrada que não é focada no profissional, mas sim nas áreas médicas, né? Então vocês podem fazer franquia, vocês podem colocar filial, tipo, estão em Araranguá, pode estar em Florianópolis, pode estar em qualquer lugar do Brasil, e vocês estão protegidas com a marca, sabe? Não correm o risco de ter alguma parecida. A marca é de vocês. Esse sono vocês não perdem mais. Vocês vão perder muito sono na vida de empreendedora, mas de marca vocês não perdem mais. Bom, a gente está falando aqui bastante de empreendedorismo, né? A gente está tratando vocês duas como empreendedoras que são. A gente não pode esquecer que são profissionais da saúde, que têm contato com o paciente, tem uma técnica envolvida, né? Um cuidado e uma técnica. Como é que vocês veem esse equilíbrio, né? De uma profissional da saúde que precisa estar atento às técnicas, mas uma gestora, uma empreendedora que precisa estar envolvida em números, em indicadores e tudo mais.
é aquela, assim, aquela busca do equilíbrio, né? Quando a gente se formou, né, a faculdade, ela te ensina a ser muito bom tecnicamente, né? Graças a Deus a gente fez uma faculdade, uma universidade muito boa nisso. Então, saímos tecnicamente muito seguras, claro, aprimorando sempre, né? Buscando especializações, enfim. Mas na parte de, vamos dizer, de empreendedorismo, cada um vai fazer o seu caminho depois, né? Então, o caminho que é trilhado, ele depende muito do teu foco, né? Os primeiros anos de formada, o foco do profissional, ele é ficar cada vez mais especialista, né? Se aperfeiçoando, E às vezes esse lado de gestão que é tão importante, que hoje com a cabeça que a gente tem hoje, com essa visão, a gente, né, tá ali do ladinho da parte técnica, não tá nem acima nem abaixo, mas os dois têm que caminhar juntos, os dois focos, né? Acaba que às vezes demora um pouco até tu conseguires equilibrar, né? Então, hoje em dia, assim, nas nossas agendas, né, tudo muito bem distribuído, nós temos os horários para atendimento, disponível para os atendimentos, e os horários na agenda que muitas vezes passa do horário, né, comercial, como todo empreendedor, às vezes é o terceiro turno, né? A gente faz a parte de gestão da clínica, sempre buscando esse equilíbrio, né, para também não deixar nada passar, né, mas se manter sempre atualizada, especializando tecnicamente, na parte de gestão, né, o que a gente pode ver para estar melhorando os atendimentos, como é que está a demanda, né, o que os pacientes estão buscando, a gente está conseguindo ofertar aquilo que eles precisam realmente. Então, é um equilíbrio, assim, acho que tem que caminhar lado a lado, né? Não, mas até chegar nesse equilíbrio não foi fácil, né? Assim, no início, a gente acaba meio que esquecendo de tirar um tempo para isso e às vezes acabava que todo final de semana tinha que trabalhar a parte de gestão. E aí, ao longo do tempo, isso também vai se tornando muito cansativo, né? Porque tu também tem vida, né? Então, hoje em dia, a gente tenta, às vezes, tirar um tempo durante a semana para conseguir conciliar, porque realmente, assim, tu empreender, tu vai passar do horário, tu não vai ter um ponto ali, né? Começa às 8, termina às 6, não. Tu não tem dia, não tem noite. Não, desliga a cabeça, Só que assim, tu precisa tirar um tempo para isso. E eu acho que o grande problema da gente da saúde, assim, é porque a gente primeiro pensa só, não, vou fazer o meu atendimento, mas tem todo por trás disso. Como chega nesse atendimento, né? A estrutura tudo certinho para tu conseguir oferecer a melhor experiência. Não adianta tu ali no teu atendimento fazer o melhor, mas às vezes questões mesmo de gestão que fazem a diferença para esse atendimento tá pecando. Então, é um grande desafio tu achar esse equilíbrio, né? Exatamente. Existem áreas assim que são, focando na área da saúde, realmente saem pessoas extremamente técnicas e já são empreendedores, na minha visão, já nascem empreendedores porque, por exemplo, no seu caso, vai ter que ter um consultório odontológico. Sim, sim. E vai ter que gerir esse consultório. Mesmo que seja um consultório pequeno, vai ter que gerir esse consultório odontológico. E às vezes é uma ótima profissional tecnicamente e daqui a pouco peca em algumas questões assim. Então, realmente é um equilíbrio, especialização constante nas duas áreas para isso. E realmente entender essa necessidade de mercado, que eu acho que vocês conseguiram entender muito bem nisso, né? A clínica é maior que as duas profissionais, né? Tipo assim, que atende realmente a saúde integrada na íntegra mesmo, né? Nesse sentido. Então, isso também a gente fala aqui na Consolide que a gente tem que eliminar algumas dores de cabeça, porque o mundo o empreendedorismo, ele dá dor de cabeça, eu acho que é o primeiro passo. E quando a gente realmente dá essa assessoria de registro de marca ou de blindagem de marca, né? Nesse caso, é uma dor de cabeça menos, né? Eu acho que realmente essa é a questão de tu ir eliminando pontos e esse equilíbrio vai acontecendo naturalmente quando tu vai eliminando alguns pontos. Quando tu deixa, meu pai falava, quando tu deixa uma lagartixa virar um jacaré, bem isso. É como tu disse, assim, né? Sempre vão surgir novos, não gosto da palavra problemas, porque desafios. No dia a dia, então quanto mais tu te cercar de pessoas, de empresas, né,
instrumentos que te deixem mais seguro para tu, né? Eu, por exemplo, a gente está ali fazendo nosso atendimento técnico, mas tem a tranquilidade de que o outro lado está fluindo, né? Não é aquela coisa assim que tô aqui atendendo, mas tem outra coisa que eu preciso resolver que não tô dando conta. Não, a gente buscou achar um equilíbrio, né? Inclusive na nossa sociedade, como sócias, assim, a divisão das funções dentro da clínica, para que isso seja tranquilo para as duas, assim, as duas consigam desenvolver a sua atividade, sem deixar de pensar na clínica, mas que não sobrecarregue. Esse nosso lado, assim, também de mulheres empreendedoras, né, empreendendo junto, isso também, assim, fortalece muito a gente, porque a gente quer sempre apoiar muito a outra, né? Tanto que depois que a gente virou sócias, né, quando tu faz uma sociedade, tem um certo receio, era amiga, mas virou sócia, será que vai dar certo isso, né? A nossa amizade fluiu e floriu cada vez mais, né? Então... isso é realmente um equilíbrio, né? O pessoal do profissional. Bom, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Eu queria ouvir de vocês, além da principal dica, né, que é registrar a sua marca como a Consolide, para quem está pensando em empreender, principalmente na área da saúde, se tem alguma dica, alguma lição valiosa aí nessa história toda que a gente ouviu. Número 1, registre sua marca. Isso aí. Com a Consolide, né? Tá aqui o nosso site, é só registrar com a Consolide. E assim, estuda, se especializa, sabe? A gente está sempre buscando conhecimento, sempre fazendo cursos, aperfeiçoando. Eu estou fazendo mestrado agora, depois de 10 anos, resolvi voltar para a vida acadêmica, porque assim, todo conhecimento ele agrega. Mas não fique focado só na tua profissão, tu precisa aprender além disso. Aprender sobre administração, sobre marketing, tu não precisa de aprofundar, pode contratar pessoas para isso, mas tu tem que ter um pouquinho de noção disso, até para tu saber cobrar da pessoa, né? Não ficar só naquele teu mundinho da fonoaudiologia, no teu mundinho da odontologia. Eu acho que o profissional de hoje em dia, ele precisa estar aberto a várias possibilidades. E como profissionais da saúde, assim, também, né? É importante não se acomodar, né? É importante tu tá sempre buscando algo além daquilo que tu tens recebido durante a trajetória no dia a dia. Essa é uma história minha e da Bruna, né? Que a gente resolveu arriscar um pouquinho mais e empreender um pouco maior do que a gente já estava acostumado há uns bons anos, né? Então, assim, a gente acreditou na nossa capacidade, na nossa especialização como profissionais, né? E a gente está fazendo, a aposta ela é diária, né? A nossa clínica completou 2 anos, mas a gente quer aí que ela dure muitos e muitos mais anos, né? Florescendo cada vez mais, mas que a gente também, espelhar as pessoas para que também acreditem em si, busque informações, sempre com segurança, né? Sonhar é bom, mas ter o pezinho no chão leva a gente também longe. Então, né? Acreditar e tentar fazer tudo com o mais segurança possível para que o caminho seja o mais leve, o mais feliz, né? Equilibrado, que a gente está sempre na busca do... mais equilibrado possível, né? Isso aí. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Vissar, entra no site e lá tem toda a história, tem as redes sociais e também tem como entrar em contato, né? Isso, lá a gente conta um pouquinho da nossa história, também abrange um pouco sobre tudo que temos na clínica, os profissionais, né? E estamos disponíveis aí para fazer contato e interagir. Isso aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês. O tempo passou voando aqui. Foi muito legal e muito legal ouvir histórias assim, principalmente pessoas que registraram o nome em primeiro lugar. Muito obrigada, Lauri. Foi um prazer no nosso primeiro podcast. Seja o primeiro de muitos. Com certeza. A gente tem um carinho muito grande aqui pela Consolide, porque fazem uma parte muito importante da nossa história, né? Então, agradecer aí pelo convite, né? E já estamos querendo ver os próximos convidados aí também. Muito obrigado. E se você quiser acompanhar mais histórias de sucesso como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais. Valeu!